Hoje é terça-feira, é dia de live. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Cabral, esperando o pessoal entrar ao vivo. Eu cliquei em ao vivo, me deu uma crise de espirro que eu tive que esperar um pouquinho. O Dr. Cabral se dispôs a fazer mais uma live com a gente, se não me engano vai ter mais. Ele tem um material pronto muito bom sobre o advogado, o comportamento do advogado. Então é muito bom para quem está entrando não sair, porque é uma aula, né? Uma pessoa do gabarito dele passar essa aula pra gente. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Rufo, sou coordenadora da Comissão da Jovem Advocacia aqui da OAB de Mirassol. Queria dar um oi para toda a turma da Jovem, que está fazendo um trabalho muito bacana. Queria cumprimentar também o nosso presidente, o Dr. Marcos Galves. A gente procura ele com as nossas ideias e ele abraça a causa. É muito legal o que ele faz pela Jovem. E eu já vou chamar o Dr. Cabral aqui, que ele entrou, acenar para ele. E a gente vai bater um papo, gente. É um papo muito importante, vocês não podem perder. Vamos, que vai ser uma aula de direito penal hoje. Muito show de bola. A gente teve muito elogio na última live do Dr. Cabral, que ele falou sobre o advogado na delegacia de polícia. E hoje a gente vai falar sobre o presídio, a hora que o nosso cliente já está lá preso, se a gente tem que ir, como que a gente vai. Vamos esperar o Dr. Cabral aceitar o nosso convite e começar a Mega Blaster Ultra aula de direito penal. Dr. Cabral, recebeu o convite aí? Aí, está entrando. Boa noite, doutor. Boa noite, Ana. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer tê-lo de novo com a gente. A outra live foi uma aula, todo mundo ficou surpreso, rendeu muitos elogios, porque é um tempo que o doutor se dispôs a passar um conteúdo para a gente muito bacana. E eu também queria cumprimentá-lo pelos 34 anos de militância, que completaram agora em agosto, né? Se não me engano, dia 22 de agosto, o doutor fez aí 34 anos. Agora, o doutor imagina a Jovem Advocacia ouvir as aulas de uma pessoa que está 34 anos nesse caminho. Então, a palavra agora é toda do doutor, a gente tem 1 hora de live, e como a gente já divulgou o nosso tema hoje, depois que o doutor explicou lá da delegacia, das nossas prerrogativas, de como o advogado se comporta lá, agora o nosso cliente está preso, agora a família veio procurar a gente, já teve audiência de custódia, e essa família veio procurar a gente, ou a gente foi nomeado pela OAB, e o nosso cliente está lá no presídio. O que a gente tem que fazer? Ana, primeiro eu gostaria de cumprimentar a Jovem Advocacia de Mirassol e, através dela, cumprimentar a todos os colegas, advogados, advogadas, clientes, ouvintes que se interessam pelo tema, né? E para mim é uma honra, a satisfação estar aqui novamente com vocês para debater esse assunto tão importante. Parece que não, mas são algumas... não seria bem... Eu não me sinto uma pessoa ao nível de poder dar uma aula a alguém. É uma troca de ideias, um bate-papo que a gente vai ter e tal, sobre o comportamento do advogado no presídio. E eu vou tentar ser sucinto ao máximo, porque eu tenho umas dicas para dar a respeito de audiência criminal, que é importantíssimo para os advogados que estão iniciando a carreira agora, né? Que já fizeram suas primeiras audiências, que vão fazer suas primeiras audiências. Então, Ana, eu agradeço, né, pela sua referência aos 34 anos de advocacia e vamos aí, estamos na luta. Bom, o assunto de hoje é visita a presídios, a entrevista com o reeducando, no caso, com o preso. Eu não gosto muito desse termo preso, então eu uso sempre a palavra reeducando. Eu acho que é uma forma mais simpática de você tratar a pessoa que está recolhida. Primeiramente, é preciso observar, gente, que o comportamento deve ser extremamente ético e profissional. O advogado ou a advogada tem que se posicionar como profissional do direito, começando
indo ao presídio com uma vestimenta adequada. Não precisa ser nada de grife, nada de luxo, nada, mas uma vestimenta adequada que dê para que a pessoa possa notar que quem está ali é o profissional, né? É o advogado, é a advogada que está ali para o exercício do seu mistério, do seu trabalho. Seja ele homem ou mulher, se vestir adequadamente. Nada de grife, nada. O homem, uma gravatinha básica, ou se quiserem de paletó e gravata, melhor ainda, tá? Então, isso já começa o diferencial. O advogado no presídio, a gente tem vivido esses 34 anos de advocacia criminal, a gente percebe o seguinte, que nós temos que tomar muito cuidado e prevenir riscos, né, nas visitas aos presídios, prevenir riscos se envolvendo somente como profissional. Tá? Então, há casos, e é muito corriqueiro isso, é muito recorrente, em que o advogado, às vezes, na tentativa de prestar um bom serviço ao cliente, na tentativa de defender os direitos, é confundido. E aí, dependendo da forma com que você conduz o teu trabalho, principalmente em presídios, você pode ser envolvido até em questões de organização criminosa, mesmo você não contribuindo para isso. Mas existem algumas regras que eu acho que todo colega deve seguir, e isso eu venho aprendendo ainda no decorrer da minha profissão, que eu gostaria de passar para vocês. Então, nós começamos com o seguinte: se você é um advogado contratado, procure inserir no teu contrato de honorários a questão das visitas no presídio. Tá? Você contratou direitinho, formalizou o teu contrato, preveja no teu contrato a quantidade de visitas que você vai fazer. Eu, particularmente, doutora Natália, doutor Gerson, doutora Fernanda, nós costumamos prever no contrato 3 visitas, que são essenciais, tá? Logo que você pegou a ação, você vai lá, você vai conversar com o seu cliente. Antes da audiência, eu sugiro um dia antes da audiência que você vá para instruí-lo ao interrogatório de acordo com as provas que você avaliou no processo. E posteriormente, se ele for condenado, posterior à sentença condenatória, para você ir e posicionar o cliente sobre o que você irá fazer, não como, sobre o que você irá fazer. O recurso, um habeas corpus ou alguma coisa nesse sentido. Mais do que essas 3 visitas, que eu acho, para mim, Cabral, essencial para o nosso escritório, Cabral de Mello Advogado, você deve cobrar. Então, faça previsão no contrato que você está obrigado a 3 visitas dentro da sua defesa. Ou 4, ou 5, quantas que você achar necessário que você fará. Para você não ficar em qualquer coisa. Ah, não, vai lá ver meu irmão, meu filho, meu marido, minha esposa. Então, já é complicado, tá? Se você for contratado. Se for pela assistência judiciária, nós não vamos tratar disso agora, nós vamos lá na frente, nós vamos tratar dessa situação, porque ela remunera pouco e você mal tem a remuneração adequada para o teu trabalho e, quiçá, para ter despesas extras no seu... Para você ter uma ideia, o CDP fica a 33 quilômetros de Mirassol, né? Se você colocar na ponta do lápis, esses 33 quilômetros, ele te custa hoje, no mínimo, R$15 cada visita. R$15, assim, despesas com combustível. Essencialmente, que nós não temos pedágio. Fora esses R$15, cada vez que você vai no presídio, não é automático, você chega, se apresenta e já entra para conversar com o reeducando. Você tem um tempo de espera. Muitas vezes você tem que esperar 1 hora, 1h30, meia hora, depende. Porque as recorrências de dentro do presídio você não tem conhecimento. Pode estar tendo uma blitz, pode estar tendo uma revista de momentânea, e você vai ter que ficar lá 3, 4, 2 horas, ou voltar em outra oportunidade. Já houve o gasto, tá? Então, é imprescindível que antes de você ir ao presídio, imprescindível isso, que você procure conhecer bem todas as provas que estão sendo produzidas no processo
contra o seu cliente. Tá? Tudo, verifique tudo. Detalhadamente verifique tudo. Atente para detalhes. Lê 2, 3 vezes se for necessário. Por quê? Anote o que interessa para a sua defesa. Já começa aí. Anota aquilo que interessa para a sua defesa. E aí, o que acontece? Quando você vai falar com o cliente, você vai totalmente informado de tudo que tem nos autos. Anote todas as dúvidas também que você tem para tirar com o seu cliente. Leva tudo anotadinho, pergunte para ele. Olha, como que está acontecendo, como aconteceu, como foi, se tem algum detalhe que me ajude ou que me interesse. Gente, leva sempre procuração pré-emitida. Você sempre tem que estar nas mãos. Procuração pré-emitida, Estatuto da Advocacia, Carteira da Ordem. Você tem que levar esses documentos. A qualquer momento você estar lá com a procuração pré-emitida, preencha a procuração, e eu vou falar disso também mais adiante, e vá para a entrevista do teu cliente. Quando você for analisar os autos, uma dica importante que eu dou, quando você for analisar os autos, você procure se atentar para quê? Para conversas, de gravações de telefone celular, mensagem, a existência de últimos contatos, perícias que tem nos autos, laudos, depoimento das testemunhas que foram conduzidas, se for o caso de flagrante, o que está acontecendo, o que aconteceu, como é que foi. Agora, presta atenção numa situação aqui que eu estou passando para vocês, do seguinte, o que tem sido, o que estava ocorrendo e ainda está ocorrendo. O cidadão vai preso em flagrante, o que a polícia faz? Vai lá, pega o celular do cara e abre. Dá senha, o cidadão vai dar a senha, ele abre, ele teve casos que ele até coloca mensagens que não foram feitas pelo preso, para depois servir de prova contra ele. Gente, presta bastante atenção no que eu estou falando. O acesso ao telefone celular do preso em flagrante, ele é limitado. Ou seja, o preso não está obrigado a fornecer a senha do celular e nem abrir o celular para que o policial possa verificar o conteúdo. O que o policial pode, no máximo, fazer? Solicitar o número do e-mail, que não significa abrir o celular para que as mensagens sejam, então, vistas por aquele policial. Tá? Isso acontece com normalidade. Então, o que acontece? O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ele entendeu e entendeu isso com razão, tá? Que todos os dados que são armazenados no aparelho celular, mensagens relativos a mensagem de texto, SMS, conversa por meio de mensagens, por meio de aplicativos, precisam de autorização judicial para serem colocadas no processo. É comum a apreensão do celular e já mandar para a perícia. Não, está errado. Tem que haver autorização judicial. E essa decisão foi da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus 537-274, foi o desembargador convocado Leopoldo de Arruda Raposo. É uma decisão de um habeas corpus do estado do Pará. Por quê? Você apreendeu um celular, isso eu falo porque a maioria das provas que vai no inquérito emanam de aparelhos celulares, você apreender sem autorização judicial caracteriza abuso de autoridade. Tá? Isso daí também é previsto constitucionalmente. O abuso de autoridade está lá na Lei 13.869/19, no artigo 13, inciso 3. Tá? Pode consultar o número do e-mail para saber se o celular é produto de furto ou não, se é produto de roubo ou não, se é produto de ilícito ou não. Número de e-mail não significa a quebra do sigilo telefônico da pessoa. Tá? Tanto que o Supremo também, no habeas corpus 91.867, do Pará, também considerou ilícito o acesso de registro celular de preso em flagrante. E a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10º, diz que é inviolável, tá? A intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito de resposta pelo dano, tá lá no 10º. No 12º,
ela vem e fala que é inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, dados de comunicação pessoal, enfim. Então, eu só estou alertando, só fiz um parênteses para essa situação, porque é normal a apreensão do celular e já mandar para a perícia para fazer a degravação de todas as conversas que tem. Então, preste bastante atenção quando vocês pegarem o inquérito policial para verificar se há autorização judicial nesse sentido. Se não houver, então é nulo, totalmente nulo essa prova, é ilícita, é considerada ilícita. Ah, muito bem. Voltando à questão, você deve, então, antes de ir estudar o processo detalhadamente. Tá? Uma dica importante aqui, antes, quando é CDP, mesmo sendo CDP ou CPP, o que você deve fazer? Antes de você sair, você tem que se certificar se está havendo atendimento. No caso aqui, o CDP e CPP. Por quê? Acontece o advogado chegar, hoje o doutor não atende porque tem blitz, você não ligou. A providência é sua. Doutor, hoje não atende porque está tendo tal coisa. Então, liga antes, quando é aqui, CDP e CPP. Se for uma penitenciária, ou um CDP, ou um CPP fora a mais de 30, 40 quilômetros, o que você deve fazer? Liga no presídio, pergunta se o atendimento de reeducando com advogado está normal, pergunte se é preciso de procuração para entrevistar-se com o reeducando, porque muitas penitenciárias e CDPs exigem isso aí, tá? Qual é o número da matrícula do seu cliente no sistema? Tenha sempre também o número da matrícula do seu cliente no sistema. Leve a procuração, mesmo que eles não enviem. Se é necessário ou não fazer o agendamento, você não chega lá e ficar esperando. Tem 4, 5, 6 colegas lá, e às vezes tem um parlatório para 3 pessoas, tem que ficar esperando 1 hora, 2 horas. Tá? Procure saber a despesa, a distância. Agende. Procure agendar essa entrevista com a devida antecedência. Pergunta, gente, quais os horários de atendimento, se para almoço, se não para, porque tem o seguinte, é uma regra entre os reeducandos que durante os horários de almoço eles não podem sair para conversar com o advogado. Por quê? Há uma, vamos dizer assim, uma cisma de que eles vão passar alguma coisa para a direção do presídio. Então, eles não permitem. Horário de almoço normalmente não se faz. Há exceções? Há exceções. Então, liga, pergunta o horário de atendimento com o cliente. Antes de você sair, de você agendar, pense em viagens, pagar ou não dá problema, as paradas que você pode ter, a sua chegada no horário certo e no horário esteja lá. Tenha sempre em mãos, quando chegar no número da matrícula do seu cliente, no sistema para facilitar a retirada dele. Porque muitas vezes você agenda, já deixa o cliente pronto, você tem que tomar banho, fazer barba e tudo mais. Deixa o cliente pronto para você vir e conversar com ele. Carteira da OAB, Estatuto da Advocacia, no carro, na bolsa, em qualquer lugar. Já na entrevista, o que acontece? Chamou, você conversa, cumprimentou, tal. Você tem que ser firme no seu posicionamento e comportamento, sem dar brechas, para que o cliente possa sentir fraquezas em você, inexperiência. Eles testam muito a gente, tá? E outras situações. Você está lá como advogado, Você tem que ser firme. Posicione na entrevista seu cliente sobre o processo. Seu processo está assim, assim. Detalhe para ele o andamento do processo. Explique direitinho. E sem detalhar sua linha de defesa, como eu já disse no vídeo anterior. Só detalhe o andamento do processo. Seja sincero com o teu cliente. E exponha a verdade dos fatos. Passando para ele todas as acusações que estão sendo feitas. Aí você faz as suas anotações daquilo que ele fala, isso aconteceu, isso não aconteceu. Normalmente, isso é totalmente normal, o cliente nunca fala a verdade total para o advogado, ainda que não seja essa verdade que vá para o processo. Então, é importante que você seja sincero, explique as consequências dos atos dele e que você fará o possível para amenizar a situação. Tá? Isso faz com que você ganhe a confiança do cliente, já dentro do presídio. Nunca, gente, fale aquilo que o cliente quer ouvir. Tá? Porque às vezes você, para justificar teu trabalho, não, pode ficar tranquilo. Não é assim, não.
fale sempre a verdade, não fale aquilo que o seu cliente quer ouvir. Não deixe que ele induza a conversa que você vai ter com ele. Tá? Agora, a instrução do interrogatório, eu tenho como princípio, eu acho importante, nunca dê instrução do interrogatório na primeira visita. Tá? Você vai estudar a situação dentro das provas que estão sendo produzidas e que foram, que estão sendo, que serão produzidas. E um dia antes da audiência, você estará lá para instruí-lo sobre o que ele deve falar, que ele não deve falar, se ele deve confessar, se ele não deve confessar, o que ele deve falar dentro da sua linha de defesa que você já formou. Tá? Procure saber, quando o processo já tem denúncia, quais são as testemunhas e o que elas poderão falar numa audiência de instrução. Quais são as testemunhas? Não aceite, de forma alguma, gente, opiniões de como deverá ser feita a defesa dele ou dela. Às vezes, o detalhe que ele quer não é o detalhe importante para você. Ou é um detalhe que te prejudica lá na frente. Então, tem que deixar claro, caso ele insista, tá? Deixa ele bem ciente da responsabilidade dele em dizer aquilo que ele acha que ele tem que dizer. Tá? Confessa, não confessa, isso é uma questão que ele tem que verificar. Você pode falar, se você confessar, acontece tal coisa. Se você não confessar, nós vamos ter que fazer a prova que realmente você é inocente ou que a sua culpa não é a total. Tá? Aí, não, mas eu quero, eu faço questão. Ó, deixa claro, eu não vou me submeter às suas ordens. A defesa técnica é minha e eu quem defino minha linha de procedimento. Tá? Você não vai submeter às ordens dele. Se ele insistir muito, sabe o que você faz? Sai do caso. Você vai ter problema lá na frente. Tá? Já teve casos comigo que eu cheguei, olha, você tem que falar isso, isso, isso. Aí ele entra, fica trocando ideia com os outros. Não, se você falar isso vai acontecer, isso fala... Aí chegou na hora de audiência, doutor, não vou falar isso que o senhor falou, não. Eu vou falar tal coisa. Eu falei, você sabe o risco que você está correndo, né? O que acontece? Chegou na audiência, foi condenado a 8 anos. Depois veio o doutor e falou, meu amigo, o problema é seu, a responsabilidade é sua. Então, eu estou aqui como profissional para te orientar. Você quis falar o que você achou que era melhor. Isso não é um problema meu, passa a ser agora, a partir de agora, passa a ser um problema seu. Então, importante, gente, não se submeta às regras do cliente. Você é o advogado, você é advogado. E se ele insistir, sai do caso. Você vai ter problema com ele mais para frente. Se já começou mal, vai acabar mal. Tá? Um outro detalhe que eu sempre falo aqui, gente, é o seguinte. Tudo que você deve evitar dentro do presídio. Primeiro, aceitar a opinião, seja de quem for, de como você fará a sua linha defensiva. Você que é o profissional. Troca ideia com experiência do cliente ou menos, mas defina você aquilo que você deve fazer. Evita, gente, pelo amor de Deus, levar roupas, alimento, artigo de higiene. Isso não é encargo do advogado, isso é encargo da família. Tá? Eu recentemente tive um colega aí de São Paulo que foi preso porque... E eu tive um outro caso que eu defendi uma senhora, que ela mandou a roupa para o filho, essa senhora mandou a roupa muito humilde, muito... O que aconteceu? Na hora da revista, tá? Ela foi levar a camisa, tinha 2 pedras de crack dentro do bolso, que o cara esqueceu e ela não lavou. O que aconteceu? Prenderam a senhorinha por tráfico, por estar introduzindo droga no presídio. Advogado, isso não é incumbência sua, levar nada. Você é o profissional de direito, você está ali para defender o cidadão. Você não está lá para levar bolachinha, para levar pasta de dente, nem nada. Quem tem que ver isso é a família. Se a família dele mora longe, minha família mora longe, olha, ele tem um rol de visitas, ele coloca quem ele quiser no rol de visitas, que é uma lista aquelas pessoas que devem visitar, e essas pessoas mandam isso através do correio, com o conhecido jumbo que eles falam, tá? Que são as mercadorias que são levadas. Então, não faça isso. Procure evitar, por mais dó que você tenha, por mais situação que você tenha. Você quer fazer isso? Então, você pega o teu dinheiro e dá na portaria. Fala, isso aqui é para o preso tal, que ele não tem nada, e eu não vou trazer nada, eu vou deixar o dinheiro para ele comprar. Quer fazer caridade, faz nesse sentido. Mas o certo é nem dinheiro, nem levar objeto, nem a pedido da família, nem a ninguém. A família que tem que tomar essas precauções. Você pode entrar aí num tráfico de drogas, numa organização criminosa ou coisa assim.
Outra coisa que eu vi muito durante minha carreira é intimidade com o cliente. Você vai ter problema de cobrança no futuro. Você é advogado. Você não está lá como amigo íntimo, você não está lá como parente, como nada. Não crie intimidade com o seu cliente. Crie uma relação de confiança e de profissionalismo com ele, ao invés de você criar esse tipo de intimidade. Já vi casos também, desculpa, não estou dando um pejorativo a mulher nenhuma, já vi casos de advogados ficar dando beijinho no cliente, dar a mão, de ficar dando abraço. Não faça isso. Não tem essa relação de intimidade, você tem que ter relação profissional. Ah, é meu amigo, é meu vizinho, é meu primo, não importa quem seja. Não importa quem seja, você é profissional. Você não está ali para agradar ninguém, você está ali para fazer o seu trabalho. Tá? Então, evite demonstrar que ele é teu amigo, que ele ou ela é bonito, é bonita, que não sabe como que ele foi parar naquele lugar. Esse tipo de situação não te interessa. Se ele foi parar lá, foi por algum motivo. Se ele é inocente, busque lá na defesa dele a absolvição dele. Não crie esse clima de intimidade. Isso daí não vai... Isso aí vai só te prejudicar. Você vai ser cobrado por isso. Dia menos dia você vai ser cobrado por isso. Vai ser envolvido numa teia que você não vai ter condições de sair mais. Evite esse tipo de comportamento. Tá? Outra coisa. O que acontece? Muitas vezes a pessoa, doutor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu tive um caso uma vez aqui em Mirassol, que até era o doutor Flávio Artacho, juiz da segunda vara. Me pediram para que eu fizesse uma defesa de uma moça. Eu falei, faça nomeação. Nomeação não, minto. Eu posso até acompanhar uma carta precatória, acompanhei e tal, chamou a moça para a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Aquela morena do Tian lá, não sei o nome, Sheila, não sei o quê. Ela dava de 30-0 nessa mulher. Coisa mais linda do mundo. Cativante, uma conversa. Depois até falei com o doutor Flávio, conversando com o doutor, a que situação nós chegamos. Estava presa por um tráfico de drogas e depois que ela descobriu que ela foi presa pelo tráfico, descobriu que o marido dela tinha mais de 15 roubo a banco, com vítima, com tudo, latrocínio, um monte de coisa. Então, a gente nunca sabe, na realidade, com quem que a gente está lidando. Por isso que você não precisa de estar ali essencialmente para ficar com certas intimidades. Tá? Tive casos de colega que foi entrar na minha frente, foi passar pela revista, desconfiaram o chip de celular dentro da sola de sapato. Advogado, hein? Advogado. Foi preso e a gente precisou de ficar e dar uma... Aí eu passei por uma revista rigorosa. Então, o que acontece? Tá? Outra coisa, levar e trazer recado. Levar e trazer carta. Não é. Tem o correio, tem o sistema deles. Avisa minha namorada tal, avisa não sei quem tal. Isso não é um problema seu. Você está ali como profissional. O mínimo que você pode falar, fala que está faltando isso para mandar para mim, tá tudo bem, até aí 0-0. Fora isso, meu amigo, a intimidade dele é dele, tá? Com quem ele quer conversar, quem que ele quer que mande carta, isso daí é um problema que não é seu, não é problema do teu cliente, da família do teu cliente, da namorada, do namorado, do meu marido, mulher, convivente, tudo mais. Outra coisa que você deve evitar, aconselhamentos pessoais. Sabe por que você deve evitar? Primeiro que você é advogado, você não é psicólogo, você não é psicoterapeuta, você não é psiquiatra, você não é padre, você não é pastor nem pastora de igreja. Tá? Eu tô dizendo em linhas gerais, Ana, questão de relacionamento e intimidade. Evita comentários e discussões de vida íntima, de relacionamento, recado, como eu disse, para namorado, para esposa, para convivente, para noivo. Críticas, evite críticas a quem quer que seja que pertença ao convívio dessa pessoa. E, principalmente, críticas a testemunhas, críticas a autoridades, a juízes, promotores, delegados, outros advogados. Eu peguei o caso, advogado meu não virava nada. Isso é tão comum a gente ouvir, né? Evite esse tipo de crítica, cada um tem sua linha de trabalho e sua linha de pensamento, de ação. O juiz está lá para fazer o papel dele. O promotor está lá para fazer o papel dele.
Delegado está lá para fazer o papel dele. Policial militar está lá para fazer o papel dele. O investigador está lá, o carcereiro está lá, o agente penitenciário está lá, você está para fazer o teu. Não fica criticando, porque aconteceu isso, aconteceu que tal pessoa não presta, porque é sem vergonha mesmo, ele faz isso mesmo, ele intruge, prova no processo. Não precisa estar levando e trazendo recado para ninguém. Né? Então, são situações que você tem que adotar como regra. Eu acho que todo advogado deveria fazer isso. Agora, depois que você percorreu isso tudo, se preocupou com o processo, estar bem informado do processo e visitar o seu cliente na delegacia, na penitenciária ou no CDP, tá? Procura conquistar a empatia, chegando lá, procura conquistar sempre a empatia das pessoas que estão ao teu redor, para você ser bem atendido. Você sai daqui, galo em terreiro de fora vira galinha, você sai daqui para visitar um reeducando em Lavínia, o tempo que você acha que vai ficar lá, liga para saber a questão dos expedientes, às vezes você leva uma espera de 20, 30, mesmo agendado, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, tá? Procure ter sempre essa linha de procedimento para você não ter problema profissional, tá? Porque tudo custa dinheiro. Agora você me pergunta, mas em caso de assistente judiciário, que eu ganho pouco, eu devo ir ou não devo ir no presídio? Essa pergunta, eu respondo com outra pergunta. Ó, cada um sabe onde quer chegar com a sua profissão. Cada um sabe onde quer chegar com a sua profissão. A assistência judiciária, ela paga mal e paga muito mal. Se vocês prestarem atenção, eu estou falando em caso criminal. Eu não tenho ideia porque eu não faço. Não faço porque eu adotei como regra não fazer. Eu acho que eu não sou obrigado a ficar suprindo uma lacuna do Estado e trabalhando de graça. Eu, Cabral. Mas eu não sei quanto ganha a defesa no processo criminal, até a sentença de primeiro grau, ou até o final, até o recurso. Não sei, acho que é 70%, né? Que paga da tabela, que eu não sei qual que é o valor, se alguém souber, se puder me falar aqui, eu estou por fora, eu não sei. Não sei, 500, 600, 700, 1.000, 1.200, eu não tenho ideia. Se alguém puder me informar... Doutor, eu tive um criminal da assistência que o 70% que foi até o recurso deu R$430. E agora que já saiu o resultado do recurso, eu estou esperando receber os outros 30%. Mas eu recebi R$430 até a sentença. Quanto tempo demorou o teu processo? 8 meses, até agora. Divide R$500 por 8. Muito pouco. Mas eu ganho R$50. no volume. Eu ganho no volume. Tá, você ganha no volume e o que você ganha? Você ganha no volume e o que você ganha na experiência, no tempo para estudar? Você tem que ponderar isso aí. O que você quer da sua vida? Tá? Então, cada um sabe o que quer. Agora, assistência judiciária paga mal, o que eu vou fazer? Eu vou ou não vou no presídio? Eu tenho gasto de viagem, eu vou deixar meu escritório 2, 3 horas, às vezes eu perco um cliente particular, eu perco outros trabalhos. Infelizmente, a escolha é sua. Ninguém pode escolher por você. Você é um profissional, tem que saber se você quer se destacar no meio ou não. Você tem que ponderar isso aí. Então, a assistência judiciária, você tem que ver direitinho. Por quê? Qual que é a melhor propaganda para o advogado? É o boca a boca. Trabalhou bem, absolveu, o outro vai falar, o teu cliente vai fazer propaganda, a mulher, a mãe, o pai, o irmão, a tia, o tio. É o boca a boca que faz o advogado ser um advogado considerado um excelente profissional. Se você trabalha mal, se você ganha mal, você vai trabalhar mal. É regra da vida, não é da advocacia. Se você ganha mal, você vai trabalhar mal. Se você trabalhar mal na nossa profissão, sem você trabalhando bem, eles já falam advogado do Estado não vira nada, advogado do Estado não presta, eles metem o pau no advogado e não tem consciência.
da importância que o advogado... Ele é indispensável na administração da justiça. Vai lá sem advogado. Vai lá. O desembargador foi preso. Vai precisar de quem para defender ele? Outro desembargador? O juiz foi preso. Vai precisar de quem para defender ele? Outro juiz? Promotor? Outro advogado? Uma pessoa comum? Nós não temos noção da responsabilidade, da importância que é a nossa profissão e a advocacia. Se nós tivéssemos, nós estaríamos numa situação bem mais cômoda do que aquela que nós temos hoje. Então, se você for um bom profissional, você vai conseguir novos clientes. Ainda que isso não implique na obrigação de você ter que absolver todos os clientes do seu escritório. Tá? Então, você vai ter que fazer uma escolha. Agora, você tem que escolher o quê? Olha, o que eu quero? Eu quero sobreviver da advocacia criminal. Primeiro ponto. Tá? Definido. Tá, eu quero sobreviver. Mas eu vou fazer assistência judiciária o resto da minha vida? Eu vou sobreviver da assistência judiciária ganhando essa merreca que paga o Estado? Esse valor vergonhoso? Ou eu posso fazer da assistência um trampolim para me tornar um advogado, uma advogada reconhecida, para depois eu não depender mais da assistência e deixar a assistência para os colegas que vêm vindo aí. Então, eu tenho uma opinião formada. Você deve ser um advogado, uma advogada bem informado, bem posicionado, e você tem que escolher. O que você vai fazer? Usa a assistência judiciária não como meio de sobrevivência, mas como aquisição de experiência para que você possa dar continuidade na tua profissão, na tua carreira, de uma forma mais reconhecida, vamos dizer assim. Então, eu acho que no início, tudo bem, início que eu falo é 1 ano, 2 anos, 3 anos, no máximo. Acabou aí, acabou. Vai para a advocacia e procure na tua advocacia de assistência judiciária criminal, vai lá, conversa com o cliente, 15, 45 pau, 3 visitas. Invista, isso não é gasto, é investimento na profissão. A partir do momento que as pessoas forem vendo que você está se destacando porque você está se esforçando para isso, você está deixando a questão de ganho um pouco de lado, você está perdendo um pouquinho mais, mas está ganhando muito, adquirindo a confiança na tua estabilidade profissional. Então, na minha opinião, advogado judiciário deve ir ao presídio? Deve ir ao presídio, sim. Deve conhecer tudo, deve ir ao presídio, deve ir ao tribunal, deve ir ao Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Tem que ir, ele é advogado, não interessa ele é da assistência, ele não é. Ele põe a cabeça no travesseiro, ela põe a cabeça no travesseiro, é advogado normal. Tá? Agora, o que acontece? Quando você é advogado, isso está acontecendo direto. Quando você é um advogado nomeado pelo Estado, tem uma audiência que ela está presa, o que acontece? Você vai 15 minutos antes de falar com ele. Você já pegou um volume de processo tão grande que mal você teve tempo de estudar o processo, detalhes e tudo mais. Porque a advocacia criminal, assim como todas as áreas, ela tem que ser estudada. Você não consegue fazer uma boa defesa para o seu cliente se você não estudar. E só que a advocacia criminal ela tem um diferencial, são detalhes. São detalhes. Pequenos detalhes que levam, às vezes, à absolvição da pessoa. Nós já falamos a questão da delegacia de polícia. São detalhes que um laudo, uma vírgula de um laudo, uma colocação em um laudo, absolve o teu cliente. Tá? A falta de um laudo, que muitas vezes o advogado não nota. Né? A existência de provas que você pode fazer no processo, que você, às vezes, acaba se acomodando e não fazendo. Deixa para lá, é assistência mesmo. Não é assim, não. Você não é empregado do Estado, você é advogado, você vai precisar de sobreviver da advocacia. Amanhã acaba o convênio, e aí? O que você vai fazer na vida? Então, você tem que ver se você quer ser um bom profissional, como eu sempre digo, já disse da outra vez, ou um profissional bonzinho. Tá? Aí você vai lá, o cliente está lá, você vai conversar com o cliente, você tem 10, 15 minutos antes da audiência. Você acha que dá tempo de você detalhar para ele o processo, todas as provas que ele deve falar, o que ele não deve falar em 15 minutos, 10 minutos? Não dá. O que você está fazendo? Você está contribuindo para o cidadão ter uma defesa deficiente. Não vem falar
Não vem se queixar dele amanhã, não. Falar que se ele falou que você é um péssimo profissional, porque a grande culpa disso tudo é sua. Você não soube conduzir o teu trabalho de uma forma coerente, suficiente, inteligente para poder fazer a defesa dele, ainda que ele seja condenado. Mas, condenação em primeira instância, você tem tribunais, você tem Tribunal de Justiça, ou Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo, habeas corpus e tudo mais. Então, as coisas são feitas por aí. E não se prenda ao fato de que se você absolver, você é bom, se ele foi condenado, você é ruim. Não, você é bom profissional a partir do momento que você preste um serviço condizente com aquilo que você se propôs quando você começou a estudar, quando você optou por ser advogado. Não tem esse diferencial. Tá. Mais seguro para a defesa, eu acredito que é você conversar antes. E quando você for conversar com o teu cliente para instruir, eu tinha dito isso anteriormente lá, quando você for conversar com o seu cliente para instruir ele sobre o que ele deve e não deve falar, se deve confessar, ficar calado, falar sobre os fatos ou não, faça isso com um dia de antecedência. Sabe por quê? Isso é uma estratégia. Não dê muito tempo para ele pensar. Porque você vai falar com ele durante o dia, ele vai pensar a noite inteira, mas se eu falar isso vai acontecer aquilo, se eu falar isso vai acontecer aquilo. Falar, meu amigo, você tem que falar isso aí, porque é o que mais te ajuda nesse momento. Se você conversar com 4, 5 dias, lá dentro, se tiver 1.800 reeducandos, tem 1.800 advogados. Parece que eles sabem mais que você, que estudou, está caminhando 5, 6 anos. Então, não é ele que dita a regra, é você. Não é ele que dita a regra, é você que é o advogado. Mas se ele não aceitar isso, até logo, meu amigo. Tchau, vai procurar um que aceite. Eu não aceito. Então, são essas regras básicas. Eu passei aqui um básico para que vocês tomem conhecimento. Se tiver alguma dúvida, se quiser perguntar sobre o assunto de presídios, está encerrado. Eu vou falar sobre procedimentos nas audiências criminais, dar algumas dicas, Ana, porque eu acho que vamos tentar fazer tudo aí, acho que são 23 minutos já, né? Tá, já. Eu tenho medo de não dar tempo, mas vamos começar. Não, da audiência dá. Coisinha básica. Se tiver alguma pergunta, vamos deixar para o final, gente. Eu queria fazer 2 colocações, tá? Vamos supor que o preso estava lá em Tupi ou Lavínia, você realmente não pôde ir, você fez a resposta à acusação ali dentro do que você pesquisou no processo, e aí você tem aqueles 10 minutinhos antes da audiência, que o preso fica naquela cela ali, né, atrás do júri. O que dá para... Qual seria o roteiro ali? Você entra ali, se cumprimenta, você é o advogado dele, vocês estão indo para a audiência... E você Primeiro, fala na resposta à acusação, você fala para ele a sua linha de defesa para ele... Não, você pode até dar um contorno na tua linha de defesa. Você instrui ele aquilo que ele deve falar. Porque aí, quando é assim, isso é comum quando você está muito longe, uma viagem daqui a tal lugar, custa às vezes até o honorário que você vai ganhar. Estuda a linha de defesa, anota a tua linha de defesa e fala para ele que o que ele deve falar. Tá? O que ele deve falar. Fala isso por isso, fala isso por isso, fala isso por isso. Que é 15 minutos, não dá tempo dele pensar. Ou se ele deve confessar. Ele deve confessar. Muitas vezes é preferível, às vezes, ele confessar, porque ele sabe que ele fez aquilo, é prisão em flagrante, porque é gozado, né? Vocês já perceberam? O cidadão vai preso, é preso em flagrante, com a mão na massa e é condenado. Culpa de quem? Do advogado. Entendeu? E você não é culpado. Quem fez o crime, quem praticou o crime foi ele, né? Você pode voltar lá na cena do crime e tirar o cara de lá. Entendeu? Entendi. Não pode voltar e tirar o cara. Então, quando é de longe, já faça uma linha de defesa. Eu vou dar umas dicas aqui para vocês, que vocês devem prestar atenção, que muita gente não faz, que é a questão das audiências. Faça uma linha de defesa e fala para ele, ó, você vai dizer isso. Ou você vai ficar calado, ou você vai confessar e tal, acabou. Tá? Toma cuidado com o que você vai falar. É aquela coisa, na delegacia. O réu se reserva o direito de ficar calado. Eu já falei da outra vez. O que ele quer falar é isso. Mais nada. A partir de agora ele fala em juízo. Em juízo ele pode ter a oportunidade de falar ou não. Tanto é que o juiz adverte. Se ele quer falar, não quer falar, quer ficar em silêncio, isso não prejudica e tal. Tá bom? Tá bom. Bom,
Ana, respondido, Ana? Sim. Ô, doutor, eu só tenho uma passagem. Eu já tinha ido no CDP, ali naquele parlatório, que é um lugar horrível, que você quase não vê o preso na tua frente, aqui em Rio Preto, né? Uma tela estranha. E aí, quando eu fui lá visitar um preso, ele não estava na cela normal, ele estava no seguro. E a hora que eu estava entrando lá dentro já, a hora que eu estava chegando no parlatório, o segurança lá de dentro, o agente, falou assim para mim: não, doutora, não é aí que a doutora vai, é aqui. Aí não sei se o doutor já foi. Eu subi uma escadinha, tipo uma Isso, biblioteca. uma vez cá. É. Aí eu subi, sentei e tava só o meu cliente ali. Num determinado momento, começou a passar outros presos por mim. Um tava lavando o banheiro, um tava andando. Chegou no Isso. momento ali que tinha uns 4 presos. Eu não sei, eu fiquei um pouco apavorada. É normal o advogado estar ali nesse ambiente? Esses presos Não, do não. seguro, Veja bem, a questão do seguro é uma questão do seguinte, que eles estão separados, às vezes por um crime que eles não podem se misturar com os outros, às vezes a questão de facções e tal. Quando acontecer isso, Ana, chama o chefe do plantão, por gentileza, eu quero conversar reservadamente com o meu cliente. É aquela questão do artigo 7º, lá, inciso 5º. Eu quero conversar reservadamente com o meu cliente, eu não estou tendo isso. Ah, mas não sei o quê, que nem um cidadão chegou lá. Ei, babababa, falou, deixei ele falar, gritou. Depois chamei ele e falei: você está com problema? Você está com algum problema? Não, não estou. Falei: então tá bom. Fui lá na direção, fui lá, o funcionário, sim, me tratou assim, 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 assado. Eu quero pôr no papel e fazer uma representação contra ele agora. E fiz. Então, se o chefe do plantão não te atender, você fala: tudo bem, muito obrigado, sai e pede para falar com o diretor de disciplina. Olha, eu estou assim, está acontecendo isso, isso, isso. O pessoal do CDP é muito respeitoso, da diretoria é fantástico. Dr. Valcrey, Petrec, o pessoal. Pede para conversar reservadamente. É um direito seu, por isso está toda a advocacia. Está aqui, eu quero falar. Tá? Eu quero falar reservadamente com o meu cliente. Senão eu vou falar para o juiz que eu vim aqui e está acontecendo isso. Tá bom? tá bom. Então vamos lá. A questão é o seguinte, pegou o caso, falou com o cliente, tal. Quando você for analisar o processo, gente, presta atenção no básico, primordial. Analisar o quê? Se houve confissão, se houve negativa de autoria, se é caso de desclassificação, se é caso de prescrição, se é caso de ANPP, que é Acordo de Não Persecução Penal, tá? Analise principalmente esses detalhes. Analise se todas as provas são lícitas. Analise tudo isso, tá? Depois de analisado isso, procure conhecer o juiz e o promotor do caso. Procure saber quem é o juiz, quem que é o promotor do caso. Busque sempre saber um pouco mais sobre o juiz, nada de vida pessoal, hein? Sobre o juiz, sobre o promotor, que participaram da audiência. Pergunta para os colegas que já fizeram audiência qual é a linha de raciocínio, de procedimento dele, qual é o posicionamento que eles costumam adotar, para possibilitar para você aumentar os teus argumentos e traçar a linha de defesa dentro daquilo que os próprios juízes promotores... Porque tráfico de droga tem todo dia, julgamento tem todo dia, roubo tem... Então, não difere muito. Tem que ver qual é o comportamento do juiz. Desculpa. Muitos juízes chegam flagrante e já condenam o cidadão. Às vezes tem detalhe lá que ele nem viu. Tá? Então, procura saber quem que é o juiz, quem que é o promotor, como procede, como não procede. Respeito acima de tudo. Tá? Estou falando de profissionalismo, estou falando de papel. Procure saber quem são as testemunhas de acusação. Procure saber previamente quem são essas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, o teor dos eventuais depoimentos delas que foram prestados na fase investigativa. Se isso te ajuda, se isso não te ajuda. Tá? Então, estuda todas as teses e faça a sua defensiva. Tá? Faça uma defesa preliminar quando você for ver, sucinta, viu? Não fica abrindo a guarda para o promotor, não, para acusação. Aborde os temas de forma sucinta, tá? Superficialmente. Quando você estiver estudando, anota tudo que te favorece, que favorece o teu cliente. Tá? Não abra a guarda, senão você pode levar um soco e acabar não levantando mais. Deixa a surpresa para a audiência. Agora eu vou dar uma dica para vocês, o seguinte. Quando vocês pegarem um inquérito policial, um flagrante, normalmente se tiver 5, 6 testemunhas, a promotora rola 2. Ó, presta atenção no depoimento das outras 3 que pode te ajudar.
E se te ajudar, rola elas como testemunha de defesa. Tá bom? Presta bastante atenção. Suponhamos, é uma regra que eu tenho seguido aqui no escritório comum, que o promotor aí vai ser ouvido a vítima, o vítima, ou quem seja, o condutor, e mais 3 testemunhas. Veja bem, procure ler antes o depoimento dessas testemunhas que está no inquérito, tá? Verifique. Se uma dessas 3 testemunhas fala alguma coisa que te favoreça, arrola ela como testemunha de defesa. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês o seguinte. Quando o promotor, na audiência, percebe que... Porque o trabalho deles é tão desgastante, tão grande também, do promotor, do juiz, que eles não têm tempo de ler o processo com antecedência. Nós temos. Olha a vantagem que nós levamos. Ele pega o processo na hora. Aí a promotora rolou lá, vamos supor, o Joãozinho da Silva. Ele rolou como testemunha. Chegou na hora da audiência e falou, pô, mas esse cara falou isso na delegacia, isso aqui vai me prejudicar na audiência. Chega na hora da audiência, o que o promotor fala? Ó, doutor, eu estou desistindo do testemunho de tal pessoa. Então, eu te dou uma dica. Se você tiver essa percepção quando você lê o inquérito, arrola, vê na denúncia quem são as testemunhas e arrola as mesmas testemunhas da acusação como testemunha comum. Por quê? Se o promotor desistir, você não desiste. Entendeu? Ah, mas foi assim. O promotor desistiu. Eu vou desistir porque vai favorecer. O promotor desistiu, se você arrolou como testemunha comum, não pode desistir. Se tem 5 testemunhas dos fatos, o promotor arrolou 3 e tem 2 que te favorecem, leia bem o inquérito e arrole essas 2 como testemunha da tua defesa. Tá? E não desista, e vê. E verifique, e explore. Tá? Então, você tem que ir com tudo isso já preparado para a audiência. Você arrolou, o juiz é obrigado a ouvir. Ah, eu estou dizendo, doutor, eu desisto da testemunha tal. O senhor vai desistir também, doutor? Não, eu não vou, não. Eu quero ouvir. Tá bom? Aí essa testemunha, por exemplo, tem muita gente que acontece isso. Essa que o promotor não arrolou que estava no inquérito. Ou essa que você arrolou em comum com ela. Se ela mentir para ajudar alguém, confronta o que ela disse na delegacia com o que ela está dizendo na audiência de instrução. Requeira para o juiz. Excelência, na delegacia ele falou isso, aqui ele está falando aquilo. Eu gostaria que Vossa Excelência advertisse ele sobre o falso testemunho. Já foi advertido. Requeiro que Vossa Excelência advirta mais uma vez a testemunha que ela pode ser presa em flagrante por falsa testemunhas. Tá? Então tem essa dica. Arrola, gente. Favoreceu, é acusação, favoreceu, arrola junto. Manda junto. Para não ter problema de você ser pego de surpresa. Faça com antecedência e dentro da tua linha de defesa e leve pronto isso, uma relação de perguntas que você pode fazer em audiência. Tá? Pergunta para a vítima, pergunta para o réu, instrua o réu de acordo com as perguntas que vai fazer, pergunta para as testemunhas da defesa, para as testemunhas de acusação. Leve pronto isso. Não deixe para fazer nada. Na hora, sempre surge uma informação, você vai lá e complementa no teu rol de testemunho. Não tenha medo do juiz indeferir. Doutor, eu indefiro. Consta na ata, excelência, sem problema. Eu indefiro, consta na ata. Consta na ata. Ué, que isso? É uma obrigação dele, você está lá para cumprir um ato seu. Então, você prepara uma relação de perguntas para todas as testemunhas, para a vítima, do réu, de acordo com a sua linha de defesa e a tese que você está adotando. Anote, faça perguntas, principalmente de situações contraditórias que a testemunha disse na delegacia e que ela pode dizer, fique atenta a isso, bom? Na audiência. Se possível, antes, para com esse negócio de ficar conversando com o testemunha na porta de fora. Coisa feia. Coisa feia. Parece a coisa de comadre, de compadre, de pescador. Antes, se possível, converse no seu escritório
com as testemunhas da defesa para cientificar elas do que realmente elas sabem sobre o caso e se o que elas sabem é importante para você, tá? O que elas sabem é importante para você. Verifique, isso daí é importante, verifique com cuidado e já antecipe para ela perguntas que possivelmente o juiz, o promotor e você vão fazer na audiência. Deixa a testemunha tranquila. Faz isso, gente, com 1 hora, 2 horas antes da audiência. Sabe por quê? É psicológico, não dá tempo da pessoa pensar, mas se eu falar isso, pode acontecer aquilo. Tá? É sintomático isso. Grava na hora. Olha, deixa a pessoa tranquila e tudo mais. Tá? Não iluda a testemunha para falar aquilo que você quer, não. Você pode incorrer também em falso testemunho. Dá um trabalho desgraçado para livrar o advogado, mas que é crime de mão própria, mas infelizmente os tribunais estão fazendo. Converse no dia, no mínimo com umas 3 horas de antecedente, ou um dia antes. Tá? Tanto o teu cliente como as testemunhas não precisam esquecer de nada, de detalhes que você programou na sua defesa lá, para você usar isso na hora da audiência. Para o seu cliente ou sua cliente, para as testemunhas, não demonstre medo nem insegurança. Isso é muito ruim. Tá? Para o juiz, para o promotor, para o escrevente, para o porteiro, também não demonstre medo. Tá? Nenhuma insegurança, nenhum medo e tal. Sabe por quê? Você já está preparado de cabeça erguida. Você está preparado, você já vai chegar no fórum com a sua bolsa, com a sua maletinha, pisando alto mesmo. Aqui chegou o advogado. Aqui chegou a advogada. Entendeu? Você vai sabendo o que você está fazendo. Para qualquer tipo de audiência, principalmente a criminal, que é uma audiência de detalhes. Que às vezes você muda o rumo de um processo com uma conversa. Tá? Isso coloca você, na realidade, é o que eu sempre falo. Isso aí vai fazer o quê? Vai fazer com que você se posicione e, de certa forma, acabe causando temor nas outras pessoas que estão trabalhando com você. Se você fraquejar, babau. Se você fraquejou, não tenha dúvida, tá? Vai falar com o preso no fórum? Procure saber quem é. Uma dica importante para vocês. Chegou, que nem a Ana falou, está naquele gradil lá, naquela celinha lá. Eu preciso falar. Com quem que você tem que falar? Você vai falar para a pessoa que fica ali, que antigamente essa pessoa que ficava naquela mesinha chamava-se fiel, a audiência era pregoada. Tá? Depois eu vou explicar numa outra situação o que é uma audiência pregoada. Vai falar com o preso no fórum, se identifica, ele vai te conhecer aqui, Mirassol. Eu gostaria de conversar com o meu cliente que está lá na salinha na cela. Procura saber quem é o responsável pela escolta. Há uma diferença aí, gente. Tá? Quem é o responsável pela escolta? Por quê? Para você pegar e falar, o senhor me permite eu conversar com o meu cliente? Peça para o responsável pela escolta. Se ele se negar, antes de começar a audiência, fala, excelência, eu tentei falar com o meu cliente, mas o responsável pela escolta me proibiu. Sabe por quê, gente? O reeducando ou preso, quando chega no fórum, antes de entrar na sala de audiência, é de guarda do chefe da escolta, do comandante da escolta. A hora que ele passar o corredor para a sala do juiz, é responsabilidade do juiz. Antes dele entrar na sala de audiência, no caminho e tal, é responsabilidade da escolta. Então, é para isso que você tem que pedir para a escolta. Não dá de louquinho, não, chegar aí conversando, eu quero ir lá, pá, não, você não pode me impedir. Pode sim, ele pode ter um motivo para te impedir. Uma questão de segurança do preso, segurança dele, segurança sua. Então, peça para esse policial, normalmente policial militar, se ele é responsável pela escola. Pois não, Ana?
Doutora, a live vai cair, que já deu 1 hora. Então, eu gostaria de agradecer o doutor e já faço o convite para a gente fazer outra, tudo bem? Ó, importante, pacote